Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete e estou trabalhando o componente de língua portuguesa. Lembrando que nessa unidade nós estamos falando sobre o preparo de alimentação saudável. Então vamos ver o que nós temos para fazer hoje na nossa aula? Vamos lá para o nosso livro então. Olha lá, o nosso livro ele vai propor uma interpretação de texto. De qual texto, gente? Lá do nosso texto da receita lá, ó, que nós vimos em outro momento, né? O sanduíche natural. Então, que fala lá dos ingredientes, vamos dar uma relembrada bem rapidinho só nessa receita? Então, olha lá. Os ingredientes, um pacote de pão de forma integral, uma cabeça de alface, 3 cenouras raladas, 3 tomates, um maço de cebolinha, 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado, azeite de oliva e sal. Aí o modo de preparo, então higienize, enxugue bem as folhas de alface, o tomate, a cebolinha, nós começamos porque é importante, né? Limpar bem os alimentos. Corte os tomates em rodelas finas e reserve-os. E em um recipiente junte o peito de frango desfiado, a cenoura ralada e a cebolinha picada. Tempere com azeite e sal a gosto e com uma colher misture bem. Em um prato, coloque 2 fatias de pão. Em uma delas, passe a mistura de frango e na outra, coloque uma folha de alface e uma rodela de tomate. Repita esse passo com todas as fatias do pão. Feche os sanduíches e corte-os na diagonal fazendo triângulos. Vai demorar 30 minutos para fazer essa receita e pode ser servido até para 20 pessoas, porque rende 20 sanduíches. Tá bom? Ótimo, então já lemos o texto, agora vamos lá para entender o texto. Lembrando que aquele texto é o que mesmo? É um texto informativo? É uma tirinha em quadrinhos? É uma notícia? Não, né? É uma receita. Ele está dentro do grupo dos textos que a gente chama de textos instrucionais, porque ele nos dá uma instrução de como preparar aquele sanduíche natural. Então, por ele ser um texto instrucional, ele tem características muito próprias dele. E é isso que a primeira pergunta está fazendo lá. Ó. Quais são as partes dessa receita? Então, quais partes eu tenho nessa receita? Bom, a primeira coisa eu tenho o quê? O título, né? Porque senão eu não sei do que se trata a receita. Então, vamos lá? Então, eu tenho o título. O que mais? Depois do título, o que eu tenho? Qual é a outra parte da receita? Os ingredientes. Então, vamos lá. Depois do título dos ingredientes, eu tenho o quê? Modo de preparo. Então, vamos lá. Modo de preparo. Depois do modo de preparo, vamos lá. O que mais que eu tenho? O tempo de preparo. O tempo de preparo. E, por fim, eu tenho o quê? O quê? Rendimento. Olha lá, rendimento. Então, essa daqui é a questão 1, então, né? Quais as partes desse texto? Então, um texto de receita, ele tem que ter todas essas partes. O título, ingredientes, modo de preparo, tempo de preparo e o rendimento. Daí no número 2 diz o seguinte, se essa receita fosse feita em sua sala de aula, ela seria suficiente para que cada aluno ganhasse um sanduíche? Então agora você vai pensar na sua sala de aula, né? Quantos sanduíches rende a nossa receita, segundo diz lá? Olha lá, rendimento 20 sanduíches. Então agora pensa na sua sala de aula, né? E pensa, será que com o número de alunos que estudam junto com você, essa receita daria para todo mundo comer um sanduíche? Sim ou não? Por exemplo, na escola que eu trabalho, não daria, porque as nossas turmas têm mais de 20 alunos. Mas eu já trabalhei numa outra escola em que tinham pouquíssimos alunos, 8, 12 por sala.
Então, para essa escola até daria, né? Mas para que eu trabalho agora, não dá. E na sua, dá ou não dá? Por que que dá ou por que que não dá? Na minha não dá porque eu tenho mais alunos do que o número de sanduíches. Então ia meio que dar uma briga ali, né? Ou a gente teria que dividir esse sanduíche ainda pela metade para que cada um pudesse comer pelo menos um pedacinho. Mas nenhum poderia comer um inteiro. Então, essa seria a minha resposta. E a sua, né? Veja lá. Vamos lá para o número 3, então. Na turma de Anne, as crianças vão preparar os sanduíches da receita, daquela receita lá, para comer em um piquenique. Então, elas mesmas vão preparar. Elas fizeram listas para que nada faltasse. Vamos ajudá-las a montar a lista? Então, veja bem, eles vão fazer a receita porque eles vão para um piquenique e a turma mesma que vai preparar os sanduíches. Mas para isso eles fizeram uma lista, porque lembra que falava que quando eu vou fazer qualquer coisa eu preciso ter um planejamento? Então, se eles vão fazer a receita, lembra que nós conversamos? Precisa ter um planejamento. Primeiro, decidir o que vai ser feito. Pelo que eu entendi aqui, eles já decidiram que vai ser esse sanduíche natural. Mas aí eles têm que ver o quê? Se eles têm os ingredientes que eles precisam, se eles têm os utensílios necessários que eles precisam levar para esse piquenique, para fazer esse sanduíche. Se eles, são coisas que eles vão ter, onde é que eles vão comprar determinados ingredientes? Vocês vão comprar na feira, vocês vão comprar no mercado? Onde vai ser? Então, nós vamos ajudá-los preenchendo essa lista que está proposta no nosso manual didático, tá bom? Então, olha lá, eu vou criar essa lista aqui. Tá? Então, nós vamos ter ali 3 colunas. Na primeira coluna, eu tenho lista de compras na feira. Então, eu vou colocar na feira porque o meu espaço aqui é pequeno, tá bom? Mas a gente já sabe que é o que nós vamos comprar na feira, o que a turma da Anne vai comprar na feira. Na outra é no supermercado. E aqui é a lista de utensílios. Então, que eles vão precisar, os utensílios. Então, vamos lá? Vamos ver se a gente consegue dar conta de fazer essa tabela e ajudar a turminha da Anne a preparar esse sanduíche para o piquenique? Vamos ver? Então, vamos começar aqui. Primeiro, lista de compras na feira. Então, vamos olhar lá na receita o que eles podem comprar na feira. Veja só, gente, nós já conversamos que feira, dependendo da feira, ela vende todas as coisas que a gente pode imaginar. Tá? Mas nós vamos pensar agora numa feira, normal, uma feira comum, né, onde as pessoas vão para comprar produtos, normalmente os produtos in natura. Então, normalmente na feira a gente vai encontrar os produtos in natura, tá bom? Então, nós vamos pensar nesse tipo de feira, tá ok? Porque senão a gente vai pensar assim, mas na feira, tem feira, por exemplo, que eu posso encontrar pão. Né? De repente tem lá uma mulher ou um homem que fazem pães caseiros e vendem na feira. Pode? Pode, claro que pode. Né? Mas nós vamos pensar numa feira naquela conotação tradicional que a gente tem de feira, que é a venda de produtos in natura. Ok? Então vamos lá. Então vamos pensar. O pão vai dar para comprar nessa feira se a gente pensar no modelo padrão de feira, tá bom, gente? Vai poder comprar na feira? Não, né? O pão vai ser comprado aonde? Lá no mercado. Então, no supermercado, nós vamos colocar o ingrediente pão. Então, o pão vai ser comprado no supermercado. A alface. Aí vocês vão me dizer, mas professora, alface também dá para comprar no mercado. E é verdade. Mas nós vamos pensar que nós vamos preferir comprar essa alface aonde? Se nós temos a opção da feira. Se nós temos a opção da feira, nós vamos comprar alface aonde? Na feira. Então, vamos lá. Vamos escrever alface. Olha lá como escreve alface, né? Lembrando que alface é com L, o L tem o som de U, né? Alface. As cenouras, onde que eu vou comprar? Vou comprar na feira também, então eu vou colocar cenoura.
Os tomates, vou comprar onde? Na feira. E a cebolinha? Também na feira. E o peito de frango, onde é que eu vou comprar, gente? No mercado, né? Então, vamos colocar aqui. E o azeite de oliva, também vou comprar onde? No mercado. E o sal também no mercado. Muito bem, então aqui a gente já separou os ingredientes onde que vai ser comprado cada coisa. Agora nós vamos voltar na receita ali no modo de preparo, porque a gente vai precisar ver que utensílios eles vão precisar levar para poder fazer o sanduíche, né? Então lá, higienize e enxugue bem as folhas de alface, o tomate e a cebolinha, né? Onde que vai higienizar? Onde que vai secar? O que vai precisar para higienizar? Pelo menos vai precisar do quê? De água, mas eles podem, né, ocupar a água de galão, enfim, né? Vamos pensar, então, utensílios, vamos pensar em tudo que é utilitário mesmo, que a gente vai precisar. Faca, colher, essas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Corte os tomates em rodelas finas e reserve. Então, para cortar esse tomate, eu vou precisar do quê, gente? De faca, né? Eu vou precisar também, onde é que eu vou pôr esses tomates? Porque corte os tomates em rodelas e reserve-os. Onde que eu vou reservar esses tomates? Eu posso reservar num prato, né? Deixar num pratinho. Olha lá. Em um recipiente, junte o peito de frango desfiado, as cenouras raladas e a cebolinha picada. Então, eu vou precisar de um recipiente, que pode ser uma tigela, né? Uma tigela, uma bacia, mas vamos colocar como recipiente. Um recipiente. Olha lá. Tempere com sal, com azeite, sal a gosto e com uma colher misture bem. Então, eu vou precisar de colher. Uma outra coisa que não está ali no texto, mas a gente já vai pensar lá em cima, que a gente precisa colocar nos utensílios, vocês já vão saber o que que é. Então, o prato a gente já colocou, né? Na outra, coloque uma folha de alface, repita esse passo com todas as fatias de pão, feche os sanduíches, corte-os na diagonal fazendo triângulos. Muito bem. Mas lá diz que a gente vai precisar de 3 cenouras raladas. Então, o que que a gente vai precisar para ralar a cenoura, gente? Ralador. Não é verdade? Então, a gente vai precisar de faca, de prato, de recipiente. Eu vou colocar recipientes. Sabe por quê, gente? Porque a gente vai precisar do recipiente onde nós vamos armazenar as folhas ali, onde a gente vai lavar também aquela alface e vai deixar separado. A gente vai precisar do recipiente para mexer o frango, que não é o mesmo da alface, né? Então, vamos colocar recipientes que daí fica melhor. Que pode ser bacia, pode ser tigela, pode ser pote, enfim, é recipiente. Tá ok? Então, olha lá. Então, na feira eu vou comprar alface, cenoura, tomate e cebolinha. No supermercado eu vou comprar pão, peito de frango, azeite de oliva e o sal. E o que que eu vou levar para fazer esse sanduíche? A faca, vamos colocar pratos também, porque eu posso precisar de mais de um, né? Faca, pratos, recipientes, colher e um ralador. Então, vamos torcer, né, para que essa turminha da Ania aí consiga fazer o sanduíche e se divertir bastante nesse piquenique. Tá ok? Então, por hoje é só. Eu espero vocês na nossa próxima aula para a gente continuar conversando sobre alimentação saudável. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.